Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde! Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetfônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. E o episódio de hoje tem como tema um tema bem especial. Hoje a nossa conversa é com uma convidada mais que especial, quase sendo redundante. Ela é nossa seguidora, é recifense de nascimento, carioca de criação e atualmente morando na Alemanha. Ela é enfermeira especializada em pediatria e neonatologia. Gente, que palavra difícil de dizer. Neonatologia. Entre maternidade, carreira, casamento e a saudade de casa, ela encontrou tempo para conquistar um mestrado, receber um prêmio acadêmico na Alemanha. Uau. E ainda manter hobbies como a corrida, a leitura e, claro, um bom pagode como todo brasileiro. Vamos conhecer mais um pouco da história dessa incrível e querida com o tema Entre Berços e Fronteiras, a jornada de Carol Vale! Oi, pessoal, muito feliz de estar aqui hoje compartilhando um pouquinho da minha história com vocês. Como a Júnior falou, eu sou assídua no podcast, escuto todos os episódios. Então, para mim, quando ele me fez esse convite, foi muito gratificante, muito legal poder estar aqui hoje compartilhando um pouquinho da minha história para vocês. Carol, muito obrigado por você seguir a gente. A gente está assim, indo aos pouquinhos, crescendo aos pouquinhos nesses meses. E todo mundo pede para eu trazer sempre convidados, seja da área de psicologia e principalmente convidados de fora do país, por causa desse meu conhecimento amplo pela Europa. Mas enfim, pergunta inicial que eu faço para todos os meus convites. Quem é Carol por Carol? Então, como você já falou, né, eu nasci em Recife, fui pro Rio com 6 anos de idade, a gente morava lá pro meu pai ser militar, e a minha mãe teve um problema de saúde, e não tinha como ficar lá sem rede de apoio, então a gente voltou pro Rio para ficar perto da família. Esse primeiro ano aqui no Rio foi pouco conturbado, assim, porque foi tudo muito rápido, então a gente não tinha um local para ficar, e aí eu ficava dividida entre os meus avós, nas casas dos meus avós, então ficava tanto em Jacarepaguá como em Piedade, então Zona Oeste e Zona Norte. E, e aí, depois desse ano, a gente foi morar na Ilha do Governador, ali bem pertinho do aeroporto. E foi ali onde toda a minha história começou realmente, assim, né, e fui pra escola ali na ilha, conheci o meu esposo, né, conheci meu esposo na escola, quando a gente fazia o pré-vestibular. Gente, Então a que gente tá junto loucura. aí. Uma história de romance. Por favor, produção, música, uma história de romance que já dura quanto tempo? Por favor, diga pra quem tá ouvindo pelas redes radionetfônicas. 19 anos de namoro e vamos fazer 10 anos de casada esse mês. E a gente sempre teve esse sonho de morar fora, tanto eu quanto ele. Então a gente começou a estudar francês para ir para o Canadá. Nesse meio tempo surgiu a oportunidade de vir para a Alemanha. E a gente pensou, por que não, né? Então vamos. E estou 7 anos aqui na Alemanha, agora há quase 3 anos veio o Anthony, né, para trazer muito mais amor aí pra gente, pra nossa família. Fiz meu mestrado aqui e hoje dou aula e faço o que eu amo, sempre gostei de fazer, que é dar aula. Então, posso falar que eu já estou bem realizada aqui na Alemanha. Que bacana. E só me fala uma coisa, o que é neonatologia? Neonatologia é o cuidado de recém-nascidos, Ai, que então até legal. 28 é dias. neonatal. É verdade. Isso. Eu não juntei um mais um, neonatal.
Que Uhum. legal! Eu trabalhei aí no Brasil em 2 grandes maternidades públicas, eh, uma em Bangu e outra no centro da cidade, né, dentro da UTI neonatal. Então é o cuidado intensivo aí dos bebezinhos até 28 dias de vida. Caramba, que bacana. E vamos lá, como que foi essa trajetória até chegar na Alemanha? Você fez isso tudo e surgiu uma oportunidade? Como que foi isso? Porque a gente já É, entrevistou aqui a então, Rayane, né, que a sim. Rayane é um ônibus inteiro, né, um avião inteiro. A Rayane é uma pessoa só com um ônibus inteiro nela. Mas como que foi essa sua experiência? Então, primeiro, Rai, um beijo, te amo. Eh, aí eu estava, né, nos estudos aí do francês e do inglês, porque para Quebec tinha que ter as 2 línguas, Aham. né, as 2 provas de proficiência. E nesse meio tempo eu trabalhava num hospital como educação continuada. Então eu era responsável pelo treinamento, né, das equipes e a parte de qualidade também. E uma amiga minha, que também trabalhava comigo nesse hospital, já estava no processo de vir para a Alemanha. Uhum. Um belo dia, eu tive uma discussão com uma médica no hospital por conta de que eu achei, né, ela teve uma determinada atitude que eu não fui a favor, e aí a Uhum. gente teve uma discussão, e naquele momento eu virei para essa minha amiga e falei: me dá um e-mail da empresa, porque eu vou mandar meu currículo para lá. Não quero mais ficar aqui nesse hospital. E eu mandei o currículo. E no mesmo dia, eles me mandaram um e-mail respondendo, falando assim: olha, a gente está no Brasil, Uhum. a gente está fazendo as entrevistas, então amanhã vem no hotel para a gente poder fazer a entrevista com você. E assim, né, de uma hora para outra, que é a última chance, né, pelo menos para Nossa. ir agora, né, nessa próxima leva. E aí eu fui, no dia seguinte eu ia entrar de férias, eu estava com voo marcado para Foz do Iguaçu, falei era cedo, falei: "Bom, dá tempo de eu ir lá, faço a entrevista, depois vou para o aeroporto". E aí fiz a entrevista e a pessoa falou assim para mim: "Olha, conversa com seu esposo que você tá dentro, Caramba. você vai começar na próxima turma de alemão". Fui para Foz do Iguaçu, conversei com o meu esposo e ele topou, assim, ele topa minhas loucuras. E Hashtag aí partiu Deutschland. e aí pô, viemos pra cá, né, fiz o curso, aí fiz todo o processo que a Rayane eu acho que já falou que Sim, também, né. aham. E aí nós viemos juntas inclusive, né, nós chegamos juntas aqui, e é isso. Foi assim, aí a Nossa. Alemanha entrou na minha vida. Nossa, e assim, a gente vê como que passa, né, porque isso foi em 2018, né? Isso, eu fiz a entrevista no final de 2017, em dezembro de Aham. 2017, e o curso começou em janeiro de 2018, Sim. e eu cheguei aqui no finalzinho de agosto de Exato, 2018. agosto, é. Exatamente. A Uhum, Mari também foi o mesmo processo. Eu me isso. lembro, eu falei assim: "Gente, a gente, fazendo a festa de despedida da Mari". Que doideira, né, passa muito rápido, né? Uhum, passa muito rápido. Quase 10 anos já, né? E assim, É. sua formação em enfermagem com foco na pediatria, né, no neonatal, Uhum, já é muito exigente. O que te motivou a continuar estudando, fazendo mestrado e hoje estar ensinando outros profissionais da área? Né, como você disse, você está ensinando. O que sim, você sempre uhum. gostou dessa área? É, primeiro que eu sempre gostei de dar aula, né, tanto que na Hum. época do vestibular eu fiquei na dúvida entre história e enfermagem. Oh, Porque verdade. eu amo história, eu amo história. E aí eu falei assim, mas eu sempre tive mais esse apreço pelo cuidado, Sim. e a enfermagem em si, eu falei assim: "Bom, vou fazer para enfermagem, vamos ver no que dá, se eu não gostar, tento outra coisa mais para frente", né. Mas eu sempre gostei de dar aula, então eu sempre tive esse foco. Quando eu Uhum. ainda estava no Brasil, eu já estava dando aula tanto na parte com as equipes, de treinamento de equipes dentro do Sim. hospital, mas também em pós-graduação, de neonatologia e pediatria, né. Então era uma coisa que eu queria fazer, eu estava correndo atrás, inclusive, também, Uhum. para fazer o mestrado no Brasil. E aí foi mais ou menos na mesma época que eu tive a oportunidade de vir para cá, então eu acabei deixando o mestrado de lado Aham. no início.
Mas a pediatria, eu me apaixonei pela pediatria ainda na época mesmo da faculdade, no estágio. E eu falei: "Bom, vou fazer residência nessa área". Então eu fiz a residência em saúde do adolescente, na verdade, na UERJ, e a pós-graduação em neonatologia, mas no final eu acabei trabalhando com neonatologia no Brasil, né, minha experiência é bem em neo. E eu amo, assim, eu amo cuidar dos bebês. Quando eu vim para cá, eu fui para cardiologia pediátrica, então eu continuei nessa área, porque na estação onde eu trabalhava era desde o nascimento até os 18 anos. Nossa, que Então eu tinha legal! toda a visão ali da criança, né, toda a faixa etária lá dentro. E, assim, foi bem legal e também falei assim: "Não, agora eu acho que meu alemão já tá bom", né, teve um momento que eu falei assim: "Não tá perfeito não, mas já tá bom, já dá para o gasto". Então, vou continuar aí essa minha vontade e vou fazer o mestrado e fazer o mestrado em saúde pública. Uau! Nossa, e assim, vamos lá. Pelo que a gente sabe, né, a gente andou fazendo contatos. Em 2024, você recebeu o prêmio de melhor trabalho de conclusão em logística hospitalar. O que esse reconhecimento significa para você e para sua trajetória fora do Brasil? Porque, assim, explica primeiramente o que é logística hospitalar. Eu acho que eu sei o que é, mas às vezes as pessoas, né, não têm o conhecimento. E o que isso significou para você tanto aí quanto aqui no Brasil? É, assim, na verdade esse prêmio eu ganhei com a minha dissertação de mestrado, né, é um prêmio aonde você manda, né, Uhum. o trabalho, então pode ser tanto TCC, né, de conclusão de curso, de bacharel, quanto de mestrado, quanto de doutorado. E eu mandei, até por incentivo do meu orientador, mandei sem pretensão. Achei, tipo, não, eles não vão escolher, né, trabalho de uma estrangeira. E assim, meu nome é enorme, né? Então, quando eles olham o meu nome, eles já sabem que eu sou estrangeiro. Que aqui eles Eu têm sei tudo como é nome, isso, nome e sobrenome, eu né? sei como é isso. Você tem 5 sobrenomes, ele já fala assim, É. né, já Então, assim, balança a eles olham, cabeça. eles batem o olho, eles É. sabem que você é estrangeiro. Falei: "Eles não vão dar o prêmio para estrangeiro e tudo mais", mas mandei. E aí falando só um pouquinho antes, né, do que é a logística hospitalar, toda a parte de organização hospitalar. Então você tem várias áreas, pode ser de compra de alguma coisa, de qualidade, né, tudo que envolve a logística de alguma coisa, de algum setor dentro do hospital. No meu caso, eu fiz, a logística hospitalar da área de medicação, então, o meu trabalho ele foi todo em cima da qualidade do processo, de melhorar essa qualidade para evitar os erros de Uhum, medicação uhum. e diminuir os custos para o próprio hospital, ou seja, era uma situação win-win, todo mundo ganha, né? O paciente que não vai sofrer o erro e o hospital porque vai ter a redução dos custos. E quando eu recebi esse prêmio, que eu recebi a carta, né, que aqui na Alemanha é Ah, é a a carta. carta da carta da É a carta. carta, é o fax, né. E Uhum. aí eles não me mandaram e-mail, eles me mandaram uma carta, e na carta veio, né, falando que eu tinha ganho o prêmio e tudo mais. E foi, assim, muito especial para mim, porque o mestrado não foi fácil fazer o mestrado em alemão. Eu Imagino. engravidei durante o mestrado, Nossa. eu assisti a aula com o Anthony no peito, mamando, porque eles deixaram eu assistir online, então a faculdade deixava uma câmera na sala para eu poder assistir às aulas, né, nos 2 primeiros meses depois do nascimento dele. Depois Uhum. não, aí eu era obrigada a ir, mas até os 2 meses após o nascimento existe uma lei aqui na Alemanha que obriga a universidade ou a escola a fazer isso. E aí eu assistia às aulas com o Anthony no peito, né, eu ia para lá só para fazer prova. E foi assim, é um reconhecimento para mim foi importantíssimo, né, e tá lá recebendo prêmio, sendo estrangeira, na Alemanha, acho que tem todo Um um país contexto. extremamente, vamos colocar assim, entre aspas, bem grande, aristocrático, né, que o Sim, alemão é sim. muito eu brincava com a Mariana que eu falava assim: "O francês é muito", eu não sei como que seria essa palavra em alemão, mas o francês ele tem uma coisa muito da politesse, que é a Uhum, polidez, sim. né, a forma de Uhum. tratar o outro. Sim, Só que eu sim, acho a formalidade, vamos colocar assim, o alemão sim. é extremamente formal.
Então, É. assim, realmente uma conquista muito grande para uma Uhum. estrangeira. Sim. E eu falo, assim, que eles têm um ego que não cabe no próprio peito, né, tudo deles é melhor. Uhum. Então, por exemplo, na escola, né, a gente tem várias teorias de enfermagem, eles usam as que foram feitas pelos alemães. Então tudo deles é melhor, você tem que usar tudo que foi feito aqui, que foi produzido aqui, porque os outros não serve. E aí eu falava assim: "Gente, eu tô aqui", eu fui a primeira estrangeira a ganhar esse prêmio, né, esse prêmio ele é dado aqui. E aí Gente, veio uma uhum. estrangeira. Que coisa, né? Eu acho muito interessante isso. O que você tá falando? É porque eu acho que assim, sabe, Carol? As pessoas falam muito aquela coisa assim: "Ah, eu quero ir pra fora". Vamos dizer, Uhum. Brasil fora. Eu quero ir pra fora, quero ir para os Estados Unidos, quero ir para o Canadá, quero ir pra Alemanha, quero ir pra França, quero ir pra Portugal. Só que as pessoas elas não têm noção. Quem normalmente fala isso: "Ah, eu quero ir que eu vou morar em Portugal. Ah, eu vou morar". Uhum. As pessoas elas não têm a noção do que é você morar fora do seu país. Eu Sim. me lembro que as primeiras coisas que eu me assustei quando eu estava morando na França, era a questão do caixa eletrônico ser na parede, sem nenhuma proteção. Sim, Cara, sim. eu falava assim, E no meio da no rua, meio né, da assim, rua no aleatório. meio da rua, É. aleatório, você vira eu me lembro que às vezes eu virava assim, né, vamos botar assim, você vira uma esquina, você virou a esquina, você vai pegar a esquerda, tem uma fila, você dá de cara com uma fila. Você fala assim: "Mas gente, o que que é isso?". É pessoa ali pra tirar dinheiro num caixa que tá na parede de um Uhum. prédio pra rua. Sim, Eu falava sim. assim: "Gente, isso aqui no Brasil não dura uma noite". Mas assim, são choques. E aí, obviamente, você passa por xenofobia. Eu me Uhum. lembro que era uma coisa que eu passava muito, que era tipo assim, eles falavam assim: "Você é brasileiro?". É, eles falam pra mim também. Aí não, eles falam assim: "Vous êtes brésilien?". Aí eu: "Oui, je suis brésilien". Ah, não, eu não sei se eu não sei se o francês ele tem umas coisas que é tipo assim: bah non", porque são expressões, né, idiomáticas, Sim. expressões de e ele fala: "Bah non", porque, tipo, eles têm um estereótipo tão grande da gente, É. Uhum. né, Sim, que é sim. surreal quando você convive. E aí você sofre xenofobia, você sofre um monte de coisa. E cara, que bacana mesmo. Eu falo isso, de coração mesmo, e eu vou usar o seu exemplo para outras pessoas com isso. Que bacana você ter conseguido ganhar esse prêmio. Porque é isso que eu tô te falando, o europeu, ele é muito alguns, não quero dizer todos, Sim, a mas gente não grande pode generalizar. e recentemente Uhum. está acontecendo muita xenofobia na Europa, devido, né, principalmente depois do pós-pandemia. E cara, você ter esse destaque é porque o seu trabalho realmente devia estar assim, está, né, porque excelente, porque olha, eles são muito complexos nesse sentido, muito mesmo. E assim, Uhum. falando trabalho, falando em profissão, falando essas coisas todas, né, porque você é uma mulher multifacetada, você é mãe, professora, pesquisadora, esposa, olha quanta coisa, gente. E ainda encontra tempo para correr, ler, curtir o famoso pagodinho. Como é equilibrar todos esses papéis? Como que Uhum. é Sim. cumprir esses papéis sem perder de vista a Carol que existe por trás de tudo isso? Porque a gente tem a Carol brasileira, tem a Carol alemã, tem a Carol que tem que ser professora alemã, que aí já é Uhum. um outro papel, uma outra máscara social, vamos colocar assim. Sim, sim, Como que é sim. ser porque gente, assim, você ser um pouco redundante, é muito complicado você morar num país que não é o seu. É muito É. complicado, é muito Uhum. complicado. Como que você faz isso, Carol? Vamos lá. É, então, não é fácil. Mas e os papéis, às vezes, eles entram em confusão, né, entre eles e tal. Mas não é fácil, primeiro, estar aqui sem uma rede de apoio com o filho, né, então a gente já começa daí. Porque apesar da Alemanha ser um país que te incentiva a ter filhos, né, a gente até, assim, não ganha muita coisa, mas todo mundo que tem filho ganha aí por mês 255 € para ajudar na criação, né, Olha, que dos legal filhos. isso. E aí tem gente É, aqui reclamando de Bolsa Família, né. é, aqui Desculpa, todo mundo desculpa, ganha, aqui todo desculpa, mundo ganha desculpa. Bolsa Família, entendeu, É, aqui. né, tive que soltar essa, desculpa. Mas Vai, continua. não, mas é exatamente isso, É. exatamente isso. E aí eles incentivam, só que tem um problema muito grande de falta de creche, né. E você não tem creche suficiente, não tem profissional para trabalhar nessas creches, porque falta muito profissional nessa área da Olha. educação infantil, educação básica.
E até agora eu tô sem vaga em creche. Na verdade, o meu filho ele vai para Tagsmutter, que é como se fosse uma pessoa Uma que é babá. uma babá, que ela cuida de até 5 crianças na casa dela, né, até 3 anos de idade. E aí ele Olha. tá com essa menina e, assim, tudo ela tem a certificação, Sei, né, tudo tudo é visto pelo muito governo, é regrado. tudo Sim, sim, sim. direitinho, né, eles fazem vistorias na casa, a casa Uhum. tem que ter ali uma determinada metragem de metro quadrado e tudo mais. E mas até agora não saiu a vaga dele da creche. Então o que que acontece? Quando ela tá doente, porque é uma pessoa só, Para 5 ela não pode crianças? trabalhar para 5 crianças. E aí ela tá doente para 5 crianças. Aí ela tá doente, ela liga e fala: "Olha, hoje eu não vou trabalhar porque eu tô doente". Não tem ninguém para substituir ela, né. E aí eu tenho que levar ele pra escola comigo. Então eu faço os 2 papéis ali de mãe, professora, me viro, né, Isso é nos na 30. Alemanha, hein, gente, isso é na Alemanha, e você Isso, na Alemanha. reclamando que a creche fecha às 4 horas da tarde. Uhum. Bem assim, e ela só trabalha até às 3, tá. Ó, olha isso, gente. Então eu ainda Olha, tenho que trabalhar reduzida, né, eu trabalho 80%. Aqui tem essa facilidade também, você pode trabalhar porcentagens, isso é então eu ótimo. trabalho 80%, né, eu trabalho 30 horas Sim, semanais, sim. exatamente para conseguir buscar ele na creche. E, assim, essa questão também da Carol alemã e da Carol brasileira, isso é muito verdade, né, a gente tem eu tenho um determinado comportamento aqui, eu tenho outro no Brasil, né. Eu sou uma pessoa totalmente diferente no Brasil, assim, eu sou muito mais extrovertida, né, eu falo alto, aqui eu me controlo, porque aqui se você falar alto é falta Nossa, de é uma fa educação, né, exatamente. então eu preciso dar aquela controlada. Quando tem festa na escola, né, toca lá aquela música, eu tenho que dar aquela seguradinha, né, não pode. É. Então, assim, são 2 Caróis realmente Uhum. diferentes, que acaba e aí quando tem, por exemplo, pagode aqui, porque tem pagode na Sim, Alemanha, sim, né, sim. aí eu consigo dar aquela me Extravasar. soltar um pouco, dar aquela extravasada. Mas é isso, gente, é choro, é alegria, é desespero, muitas Ah, vezes, porque a gente não imagino. sabe o que faz, E né, e assim, agora? A gente faz o quê? e a distância da família? Como é que fica a família aqui no Brasil, Carol? Porque, assim, certamente é aquilo que eu falo, a gente tem, bate a saudade, porque é aquilo que a gente tá num outro país. Como que fica isso pra você? Como que você trabalha isso? Eu acho que assim, a questão do vídeo, né, da videochamada ajuda bastante, né, Uhum. até tanto os meus pais quanto os meus sogros terem contato com o Anthony, né, ali Sim. por vídeo, verem ele crescendo, então isso já é para mim muito importante. Mas, não é fácil, assim, né, tem dia que a saudade bate mais, aperta, tem sempre aquele dia que a gente está precisando de um carinho, de um colo e de mãe, né. Uhum. E tá todo mundo longe, então ou eles estão precisando de um carinho e eu sinto daqui, eu não Uhum. consigo dar isso para eles diretamente, né. Então é assim, é complicado, mas a gente vai tentando, né, entra ali talvez uma terapia um de outro para dar uma, Terapia é importante, né, gente, dar uma terapia é importante, extravasada, sim. dar uma desabafada, uma corrida, né, para também ajuda bastante a dar uma desabafada. Agora eu diminui um pouco as corridas, que começou a ficar frio de novo, e aí Ai, dá que uma saudade do preguicinha. inverno europeu. Quando esse sininho toca, quem já ouve a gente aqui sabe, quem tá chegando agora vai saber agora. É que significa que o nosso chá da tarde está chegando no fim. Mas antes, nós temos o nosso famoso jogo das xícaras. Bem, para quem tá começando aqui agora, tá seguindo a gente aqui agora, porque a Carola já conhece, o nosso jogo das xícaras é uma brincadeira que eu tenho aqui 5 xícaras que eu vou embaralhá-las, mas cada xícara traz um chá, que é uma brincadeira que a gente faz com o nosso convidado. A xícara de chá número 1 é o chá de laranja com limão, isso, aquilo que eu vou falando, ela vai respondendo. A de número 2 é o chá de canela, que é um jogo rápido. Eu pergunto, ela responde o que vier na mente dela. A xícara de chá número 3 é o chá de morango, uma reflexão sobre a vida que ela vai deixar aqui pra gente.
E a xícara de chá número 4 é o chá de abacaxi com gengibre. Situações problemáticas que ela vai ter que ser curta e grossa e responder. E, obviamente, nós temos uma nova xícara, que era uma convidada que é uma seguidora, na realidade, deixou pra gente. É a xícara de chá número 5, chá de maçã com baunilha e mel. Uma pergunta para o anfitrião, que eu tenho que responder, né? Então, vou embaralhar aqui. Está pronta, Carol? Sim. Da esquerda para a direita, você quer qual xícara? Essa ou essa? A terceira. Esta daqui? Vamos lá. Isso. É a xícara de chá número 4, chá de abacaxi com gengibre, uma situação problemática, que você tem que ser curta e grossa. Carol, a pergunta que eu tenho pra você aqui, polêmica, é a seguinte, hein? Você já sofre xenofobia? Já sofri. No momento, não estou sofrendo mais, mas eu acho que pode acontecer a qualquer momento, né? Mas, por exemplo, no mestrado, eu senti muito, assim, né? Porque eu era vista como a mais fraca, né? Porque eu tinha dificuldade ali na língua, e aí tinha trabalho em grupo. O grupo formado era sempre dos estrangeiros. Tinha uma alemã que ficava ali com a gente, tinha um menino que era portador do espectro autista e mais 2 estrangeiros, eu e o outro menino que era da Polônia. Então, era ali o nosso grupo, porque ninguém queria fazer trabalho com a gente, né. E eu sentia muito isso, assim, mas deixava, fazia o meu, pensava: "Eu tô aqui para fazer o meu, vou fazer o que tem que ser feito", né. E aí uma vez foi um trabalho feito pelo coordenador do curso, e eu tirei 1, porque aqui a nota máxima é 1, né. E eu fui a única da sala que tirei 1. E as pessoas ficaram indignadas. Como eu tinha conseguido tirar 1 no trabalho, era uma pesquisa, né. E eu falei assim: "Gente, porque eu tenho experiência com pesquisa". E eu já escutei também outras pessoas que passaram pela mesma coisa. Carol, foi uma alegria ouvir a sua história, que a sua trajetória siga inspirando tantas pessoas que, assim como você, acreditam que é possível sim conquistar esses sonhos, viver fora, não abandonar as raízes. E agora, em homenagem à nossa querida Rayane, é o nosso momento show da Xuxa! Que a gente sabe o que significa, né, Carol? Show da Xuxa. E aí, seu momento de você deixar um oi, uma mensagem pra quem você quiser, pra sua família que tá aqui no Brasil, entende? Pra vovó, os vovôs e as vovós do Anthony. Então, eu mandar um beijo pra todo mundo, né, da minha família que tá no Brasil, que sempre me apoiou também, meus pais, minha irmã, que é um exemplo pra mim, tá aí no doutorado. Meus avós, né? Meu avô tem 98 anos. Eu acho que ele nem sabe o que é um podcast. Então, minha avó vai ter que mostrar pra ele o que é um podcast. Meus avós, eu tenho um avô e 2 avós ainda vivos e orientados e lúcidos, né? Então, é uma bênção, com toda certeza. Então, mandar um beijo aí pra todo mundo da minha família. E tô aqui morrendo de saudade e contando os dias que meus pais estão vindo. Estão contando os dias pra eles chegarem. Foi igual a Rayane, fretou um avião! Fretou um avião! Pra eu passar também um pouquinho, né? Ter esse papel de mãe um pouquinho dividido ali com a avó, pra poder ter um respiro. Ai, Mas é isso, gente. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de estar aqui. E espero que vocês tenham gostado também. E que eu não tenha falado muito, porque eu falo demais. Bem, pessoal, por hoje é só. Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @OMeuLivroDeIdeias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras, um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.